Então essa segunda parte do texto, né? Depois que nós vimos a questão da história um pouco do mundo em si, da consumação dele, onde vai desaguar, né? E depois que nós vimos um pouco a questão de que Pedro tenta conduzir os seus ouvintes para a palavra de Deus, para o centro da palavra de Deus, para as escrituras, mostrando, voltem-se para a palavra. A minha intenção de escrever para vocês vos lembrar o que está escrito nas escrituras, o que está escrito na palavra, o que os profetas disseram, o mandamento do que o próprio Cristo nos trouxe, e também o que os apóstolos escreveu, né? O que os apóstolos confirmaram, né, de tudo que estava escrito, da unicidade da palavra de Deus. Então Pedro ele vai trabalhar agora a questão, o versículo 3 ao 5, ele vai trabalhar a questão dos falsos profetas, né? E ele começa já dizendo para os seus ouvintes, ele começa dizendo assim: fiquem alerta, porque os falsos mestres eles virão. Quer dizer, Pedro quer despertar neles para que eles fiquem vigilantes, né? O próprio Jesus diz que vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação, né? E nós devemos estar atentos a isso. E ele disse isso: fique alerta. Fique alerta aos falsos mestres. Ele começa dizendo assim: sabei antes de tudo. Quer dizer, saibam antes, vejam antes de tudo, de tudo vir a acontecer, que nos últimos dias, e você vai ver que nós vivemos, esses últimos dias começaram lá, e nós vivemos ainda o último dia, porque nós esperamos a volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que Pedro faz? Pedro começa trabalhando o perfil desses falsos profetas, como eles são, né? Qual é as características deles. Então, Pedro diz assim: esses falsos profetas, o versículo 3 e a parte B, né? O versículo 1, ele começa nos alertando, saber antes de tudo, né? Nos últimos dias, observem que nesses últimos dias, e aí ele começa dizendo, o perfil deles surgirão, o versículo 3 diz assim: sabeis antes de tudo que nos últimos dias virão. Aí ele vai trabalhar o perfil dele, zombadores, né? O perfil desses falsos mestres, desses falsos profetas, é que eles são zombadores. Mas não só isso, mas o texto ainda, no versículo 3, a parte B, diz que além deles serem zombadores, eles andam de acordo com seus próprios desejos. Então veja o perfil: são zombadores, né? Eles virão nos últimos dias, nós devemos estar alerta. Eles são zombadores e eles andam segundo os seus desejos. Então eles andam segundo os seus belos prazeres, né? É isso que Pedro está dizendo para eles. E Pedro não só diz isso, mas Pedro diz o que eles estavam ensinando, o ensino dele, o que eles estavam ensinando. E o que eles estavam ensinando? Eles estavam colocando em dúvida a veracidade dessa doutrina da segunda vinda de Cristo. Então o versículo 4 vai dizer assim: o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Então, o que eles argumentam? Olha o argumento deles. O que eles diziam? Onde está a promessa da sua vinda? Onde é que está? Cadê a promessa? Esse tempo todinho Jesus não voltou, que foi mais ou menos esse problema que houve lá em Tessalonicenses, né? Que eles achavam que Cristo já tinha voltado. E aqui já é diferente. Eles aqui estão questionando: cadê a veracidade? E aí Pedro trabalha um pouco a amnésia deles, porque Pedro diz aqui no versículo 5, né? Porque eles dizem isso, né? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais, todo mundo morreu, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tudo continua do mesmo jeito, nada aconteceu. Eles questionando. Então, qual é o argumento de Pedro? Pedro puxa a questão da amnésia dele, da amnésia que eles têm. E Pedro diz assim: por meio da palavra foram criados os céus e a terra. Novamente, Pedro tenta trazer os seus ouvintes para a palavra. Ele diz: observem, vocês estão com amnésia? É como se Pedro estivesse dizendo isso. Vocês estão com amnésia? Foi por meio da palavra que os céus e a terra foram formados. Porque a promessa é através da palavra de Jesus voltar. Foi por meio da palavra que os céus e a terra foram criados. Foi formada da água e por meio dela. Então Pedro trabalha a questão de voltem-se para as escrituras. A escritura disse e se cumpriu. Foi Deus que criou os céus e a terra. As águas foram formadas por meio dela, através da... Deus botou separação entre algo, fez surgir
a terra do meio da água. Então vem a questão, né? Com relação aos falsos profetas, né? O que que nós podemos tirar? Quais são as lições que nós podemos tirar de tudo isso, né? O que nós podemos aprender com tudo isso? E a primeira coisa que nós podemos tirar de tudo isso é que nós precisamos estar alerta aos falsos profetas, nós precisamos aos falsos mestres, aos falsos cristos, aqueles que parecem ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. E é muito interessante porque Jesus ele já havia anunciado isso. Jesus, é por isso que devemos nos voltar para os mandamentos do Senhor, para o que o Senhor nos diz. Porque Jesus ele já tinha anunciado isso. Você vai ver que no versículo 20, no capítulo 24, versículo 5, diz assim: porque muitos virão em meu nome proclamando eu sou o Cristo e desencaminharão a muitas pessoas. E a intenção deles era fazer com que essa doutrina eles não passassem a crer. E aí poderia levar eles a viverem de qualquer jeito, passar a viver uma vida desorientada na carne. Se Jesus não vai voltar, então eu vou viver do jeito que eu quiser. E também Jesus também nos orientou para que nós ficássemos orientados. Nem todo mundo que diz que professa o Senhor, que é cristão. É verdade. Nem todo mundo é cristão. E muitas vezes até, né, o apóstolo Paulo disse que muitas vezes se transfiguram em anjos de luz, transfiguram em pessoas que parecem estar debaixo da luz, mas na verdade estão debaixo das trevas. Você vai ver que Jesus ainda disse uma coisa bem interessante: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E a continuação desse texto de Mateus, no capítulo 7, né, e no capítulo 7 e no versículo 21 em diante, o texto ainda diz uma coisa interessante, que eles naquele dia dirão que profetizaram e dirão que expulsaram o demônio e tudo em nome de Jesus, fizeram muitos milagres, mas a continuação do texto diz: nunca vos conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Então, a primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que nós precisamos estar atentos aos falsos profetas, porque eles virão. A Bíblia diz que eles virão, e naquela época eles já estavam entranhados no meio da igreja. Então nós devemos ter cuidado com os falsos profetas, e também devemos ter cuidado com o ensinamento que eles ensinam. Os falsos profetas, eles são sorrateiros, e o que eles fazem com as escrituras? O que os falsos profetas fazem com as escrituras? Eles distorcem as escrituras. E nós estamos contemplando isso de uma forma bem visível hoje, no século 21. Nós bastamos olhar alguns ensinamentos que tá circulando, que tá rondando o povo de Deus. Por exemplo, a teologia da prosperidade, né? Se o crente é pobre, é porque ele tá debaixo de maldição. É uma maldição ser pobre. Porque Jesus nos chamou e ele nos chamou para nós sermos prósperos, para nós sermos vencedores, né? Tem até um pastor bem conhecido que gosta de gritar um pouco, que eu não vou citar o nome dele, só por isso todo mundo já sabe, que ele combatia a teologia da prosperidade, combatia o que era ensinado nas igrejas neopentecostais, uma das quais nós conhecemos, uma igreja muito grande que nós conhecemos, né? E ele combatia, e depois quando ele sai da Assembleia de Deus, ele passa a ensinar a mesma coisa que que ele combatia. Então, a teologia da prosperidade, né? E não é regra o crente ser porque ele é crente, ele vai ser rico. Não é regra, meu irmão. Deus pode lhe abençoar, mas também Deus pode fazer como a parábola de Lázaro o rico, e você viver uma vida de flagelo. Mas qual é o mais importante? Após a morte está no seio de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa também que nós estamos vendo é outra heresia, a questão da confissão positiva. Crente fiel não pode ficar doente. Crente fiel não pode ficar doente. O que dizer da sogra de Pedro? Sogra de Pedro, e estava ali doente com a enfermidade, né? O que dizer da mulher do fluxo de sangue? O que dizer de você, meu irmão, que já teve doente em algum momento da sua vida? O que dizer daqueles que ensinam a confissão positiva? Por exemplo, muitos desses pastores, né, que o crente não pode ficar doente, usa óculos. Por que usar óculos? Não era para usar óculos. E ao oftalmologista e fazer um exame de vista. Ele não era para fazer. Mas outro mal também da questão de distorcer as escrituras, do lançamento desses falsos profetas, é o uso de objetos nos cultos, né? Práticas ocultistas, uma interpretação da Bíblia por meio de revelação.
e trazendo coisas de cultos afros, né, de religiões afros para dentro da própria igreja, né, e transformando muitas vezes a igreja em algo parecido com um terreiro, né? Nada contra, cada um acredita no que quer, mas a igreja não. A igreja tem que fugir disso. Então nós devemos ter cuidado nesses falsos profetas, seja ele quem for, seja ele o seu pastor, seja ele o meu pastor, seja quem for. Enquanto tiver enquadrado com as escrituras, nós ouvimos, saiu das escrituras, negativo. Fugiu das escrituras, é digno de correção e de arrependimento e de reconstituição ao reino. Caso não queira, tem que ser excluído, ou você tem que sair dessa igreja, porque senão você vai caminhar para o inferno. E por mais que alguns digam, não, mas o pastor vai pagar pela alma daqueles que ele desviou. Sim, mas tu vai estar no inferno, e aí? Então, devemos ter cuidado com isso. Devemos ter cuidado com esses falsos profetas, porque eles distorcem as escrituras. Agora, para finalizar, como é que nós identificamos um falso profeta? Primeiramente, pelos seus frutos. Jesus disse, pelos seus frutos o conhecerei. Nesse texto, né, nós vemos que eles são escarnecedores e zombadores. Então, aqueles que zombam das escrituras, aquele que zomba do que está escrito na palavra de Deus, essa pessoa nós devemos ter cuidado, né? Que zomba daquilo que Deus faz, que passam a botar desconfiança às escrituras, nós devemos ter cuidado, né? Então, escarnecedores e zombadores, que não têm fruto, e que aqueles que buscam seus próprios interesses, e nós temos vendo muitos desses, que procuram usar o evangelho para enriquecer, né? E aí vem um alerta para aqueles que querem dizer que estão vivendo da obra e cobrando para pregar, cobrando 200, cobrando 300 reais para pregar, né? E dizendo, estou vivendo da obra, irmão, estou vivendo da obra. Enquanto eu passo, por exemplo, o mês todinho para ganhar o meu salário, 1.000 e pouco, aí você olha para essas pessoas e você observa que essas pessoas fazem um salário de 5.000 reais e estão vivendo da obra, e estão vivendo bem, enquanto os irmãos, nada. Então, devemos ter cuidado e devemos observar isso aí. Aqueles que buscam seus próprios interesses. Lá em Romanos, capítulo 16, versículo 2, diz assim: esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas aos seus próprios interesses. Enganam os inocentes com a palavra suaves e bajulação. E lá em Timóteo, eu não estou lembrado se é em 1 ou 2 Timóteo, acho que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 e 4, diz assim, que eles vêm, né, que as pessoas amontoarão para si doutores segundo os seus próprios desejos, com palavras. Eu vou ler esse texto para encerrar essa parte da exposição. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3 e 4, tenho quase certeza que é isso. Capítulo 3. Deixa eu ver se é o capítulo 4, versículo 3 e 4. Olha só. Você deve ter cuidado quando você é daquele tipo de crente que gosta de ouvir aquilo que amassageia seu ego, aquilo que faz, eu gosto de ouvir palavra que me bota para cima, que traz promessa. Olha só, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, o que está escrito nas escrituras. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, quer dizer, eu quero ouvir aquilo. Sentindo coceira, reunirão mestre para si de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvido à verdade. Elas querem seguir o que ensina o quê? Aqueles que trazem palavras gostosas aos ouvidos, né? E voltando-se para os mitos e fábulas, que é aquela coisa da enxertação, né, dentro dos cultos de coisas que não tem nada a ver com a própria palavra de Deus. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta o sofrimento, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante disso, nós devemos ter cuidado com os falsos profetas. E nós vamos ver qual é o argumento, como é que Pedro rebate esses falsos profetas. E você vai ver que ele vai rebater esses falsos profetas citando levando novamente eles para a Bíblia e mostrando dois argumentos na história do que aconteceu, para mostrar que nós devemos confiar nas promessas de Deus.